Olá! Hoje eu quero falar sobre como nós podemos voltar a ser prioridade na nossa própria rotina. Eu já refleti sobre isso uns anos atrás, o quanto às vezes a gente tem uma agenda tão concorrida, tão maravilhosa, tão profissional, ou alguma pessoa tem uma agenda tão voltada aos outros, né, à família, aos filhos, ao esposo, à sociedade que faz parte, mas quando a gente vai olhar não tem nada ali na agenda para a pessoa se fortalecer. E não sei se você tem esse sentimento que a sua vida pessoal está em segundo plano, que você está sempre atendendo aos outros, resolvendo coisas urgentes, mas você nunca tem tempo para cuidar de si mesma, né? Nesse episódio eu quero muito conversar com você sobre como voltar a ser o foco da sua própria história. Porque nós vamos sempre fazer o melhor para o próximo se nós estivermos bem. E a gente perde muito o olhar sobre isso. A gente acha que se a gente não cuidar de nós, ainda assim a gente consegue fazer bem para os outros. E por que a gente perde a conexão com a gente, né, em meio à correria do dia a dia? Porque o nosso olhar, ele começa a ficar muito no que está acontecendo, né? A gente começa a ser muito reativo. E uma coisa que você pode ter a certeza absoluta, se acontecer a mesma situação na sua vida hoje e na pessoa, no seu vizinho, a mesma situação, pode ser um problema de saúde, pode ser uma dificuldade financeira, vocês vão reagir diferente. Porque não é o que acontece com a gente que resulta no que a gente sente, é em como a gente reage com o que acontece com a gente. E aí tem pessoas que estão mais fortalecidas, vão ter uma reação melhor. Tem pessoas que estão mais enfraquecidas e vão ter uma reação pior. Você tá me entendendo onde eu quero chegar? Existem sinais também de que você deixou de se priorizar. Uma pessoa que não se cuida mais, ela tem muita sensação de exaustão. Acho que ela não faz uma pausa na semana, nem o banho dela é calmo. Eu falo que você não precisa de uma massagem, você não precisa ter um custo, ir no shopping comprar uma roupa para se priorizar. Para mim, um banho quente, longo, com um sabonete cheiroso da Fibo, aquele vermelhinho, para mim já é assim a restauração da minha energia. Às vezes a leitura de um livro muito bom, quando eu escuto a pregação de algumas pessoas que eu gosto muito. Nossa, tem um pastor agora da Lagoinha que eu tenho ouvido de vez em quando, acho que é Lucinho. Tem a Júnia Hayashi que eu gosto bastante. Poxa, quando eu escuto essas pessoas pregando, me devolve ali o ânimo. Então, você percebe que você deixou de se priorizar quando a exaustão faz parte frequente da sua vida, o desânimo também, a falta de autocuidado. Sabe aquela coisa? Eu tenho um checklist de hábitos, que eu já falei várias vezes aqui, e uma das coisas que eu observo sobre eu mesma é se eu estou me vestindo, me portando no meu próximo nível. Então eu coloco lá, se hoje eu tenho é diário esse controle, tá, gente? Eu chego no final do dia ou na manhã do dia seguinte e falo, controlo ali em média 12 hábitos meus. Se eu acordei cedo pra treinar, se eu fiz o jejum intermitente naquele dia, coisas que são importantes pra mim, se eu fiz a leitura da Bíblia, se eu fiz a minha oração diária. E eu vou colocando ali vários pontos. E o estar bem, o cuidar de mim, o me vestir bem, está entre um dos pontos para eu também analisar se todo dia eu tô acordando e dando aquele cuidado que eu deveria dar para mim. Então eu controlo isso, para que eu sempre esteja atenta. Porque quando eu vou anotar lá se eu estou ou não estou no meu próximo nível, me traz consciência. Nossa, hoje, só porque eu não tenho reunião, eu não me cuidei, não coloquei um colar, não passei uma maquiagem pra me sentir bem. Não dá pra ficar assim, porque quem vai se sentir mal com isso não são os outros, sou eu mesma. E existe um perigo muito grande nesse tema que a gente tá falando de prioridade da sua própria vida, que é o perigo de você achar que cuidar de você mesma é egoísmo. Eu percebo que tem pessoas que, por gostarem muito de ajudar os outros, quando elas fazem algo por elas, parece que elas estão fazendo algo errado. Eu já vi pessoas que falaram que foram na massagem se sentindo mal, dando explicações. Não, é porque a dor estava muito forte. Ou não, você foi porque você quis. É um tempo seu, uma hora da sua vida que você escolheu fazer algo diferente. Sabe, comece com o básico para você voltar a ser a prioridade na sua rotina. Cuide dos seus horários.
existe uma análise que é feita, e até eu achei bem interessante, estava lendo mais sobre isso do Pomodoro, né? E até uma mentorada nossa fala muito sobre esse assunto, que às vezes você focar um tempo num assunto te permite também ter um tempo para você pensar em qualquer outra coisa e não em trabalho. Por exemplo, você ficou 25 minutos produzindo, e a gente sabe o quanto a gente focado, a gente produz muito. Depois, se você quiser sentar na rede e ficar 5 minutos olhando pro teto, pro nada, se energizando, você pode, você tem esse direito. Cuide dos seus horários, faça gestão dos seus horários para que seja equilibrado, não ficar o dia inteiro na frente do computador. Vai ser mais produtivo para você. O descanso, ele é importante, precisa ser cuidado, né? É o básico. Se você dormir muito tarde, se você acordar muito cedo. Ontem mesmo eu tive um dia muito puxado nesse sentido, de horários, né, diferentes. Dormi muito tarde, acordei muito cedo por um propósito meu. Mas eu tenho que ficar atenta no dia seguinte, porque a energia não vai ser a mesma. Comece pelo básico, limites. Limites em quem? Nos outros. Limites em você, do que você é capaz. Às vezes você fez uma lista hoje de checklist que você tem que fazer de 10 coisas, mas peraí, só uma vai te tomar 3 horas do seu tempo. Então não dá. Prazer nas pequenas coisas, sabe? Volte a ter gratidão. Eu ouvi ontem uma pessoa e me tocou meu coração. O Marcelo tá em poucos dias indo pro Legendário pela 3ª vez. Ele vai subir a montanha para servir. E eu participo do grupo de esposas, né? Então é um grupo muito, muito bom e eu sempre entro. Nunca perco a oportunidade de ouvir, mesmo que não fique até o final, porque o encontro é bem tarde, 10 horas da noite. As esposas se reúnem, é uma sala do Zoom, tem mais de 180 pessoas, é bem grande, volumoso, e sempre tem alguém que leva lá um testemunho. E ontem a moça falava uma coisa muito forte, né? Ela teve percalços na vida dela, assim, que não dá nem pra falar. Dá vontade até de chorar, só de lembrar o que ela falou sobre a vida dela, né? O que ela tem passado de dificuldades e como ela tem superado. De tudo, gente. Casamento, vida profissional, saúde. E ela falava, a gente tem que voltar a ter alegria nas coisas. Ela tá com um problema na doença que é incurável, né? Aos olhos médicos no momento. E ela falou, eu voltei a limpar minha casa, a lavar uma louça, com alegria, agradecendo a Deus por eu ter uma casa, por eu ter uma família, por eu poder limpar isso aqui. Ela falou, né, que teve acompanhou o irmão com câncer, que, poxa, foi uma vitória ele ir ao banheiro, por exemplo. Eles comemoraram e choraram os dois, porque ele ficou um mês, né, com essa dificuldade no hospital, quando ele estava com câncer. E ela falou, quando eu celebrei isso com ele, eu falei, meu Deus, como a gente não dá valor, porque é tudo tão básico. E a felicidade é tão básica que a gente não valoriza. Ela falou, num dia frio, ao invés de você reclamar que tá frio, agradeça se você tem uma blusa pra te cobrir. Às vezes você tá sentindo frio, mas você tá com uma blusa. Tem pessoas que a gente sabe não estão com uma blusa, não estão com uma roupa adequada, se cobrindo ali num dia frio. E é sobre isso, ter prazer nas pequenas coisas. Também é você valorizar a sua jornada. Às vezes você tá com um foco tão no que é grande que você não tá conseguindo enxergar na própria rotina coisas pequenas que valem muito. E por último, crie uma rotina que sustente quem você quer se tornar. O acordar cedo, e o Marcelo, a gente já chegou à conclusão, é a forma mais prática de nós sinalizarmos para nós mesmos quem nós queremos ser. A gente pode alcançar tudo que a gente quer na vida, mas quando a gente pensa na nossa rotina ideal no futuro, a gente se enxerga acordando juntos cedo, a gente se enxerga orando, a gente se enxerga treinando. Então, assim, é isso, é sobre isso. Eu não vou deixar de fazer isso hoje se isso também faz parte da minha rotina quando eu alcançar um monte de coisas que a gente tem de planos, de objetivos, sabe? Você não vai poder entregar o seu melhor ao mundo se você estiver esgotada. A sua vida pessoal, ela é uma riqueza. A gente trabalha isso dentro do Clube 4 Riquezas. A sua vida pessoal é a base de tudo, sabe? O convite hoje é: retome a liderança da sua história e as coisas em volta vão melhorar. Eu desejo que você faça um excelente dia.